Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre conjuntos. Na nossa última aula a gente falou sobre a relação de inclusão entre dois conjuntos, né? Um conjunto A está contido no conjunto B, ou é um subconjunto do conjunto B, quando todos os elementos de A pertencem a B, certo? E quando o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, ou seja, quando todos os elementos de A pertencem a B e, simultaneamente, todos os elementos de B pertencem a A gente concluiu, a gente definiu isso como sendo a igualdade entre dois conjuntos, né? Então, quando isso acontece, a gente diz que esses conjuntos são iguais, ou seja, eles possuem exatamente os mesmos elementos. Bom, então, continuando na nossa aula de hoje, a gente vai falar da união de dois conjuntos, interseção de dois conjuntos e diferença entre dois conjuntos, certo? Então, a gente vai continuar a partir daqui. Bom, a união de dois conjuntos, né? O conjunto A união B, então isso aqui você lê como sendo A união B ou A reunião B. Então, o conjunto A união B é o conjunto formado por todos os elementos, tais que esse elemento pertence ao conjunto A ou, que é o que significa esse símbolo, ou esse elemento pertence ao conjunto B. Então, a união de dois conjuntos é formada por todos os elementos em que esse elemento ou ele pertence ao conjunto A ou ele pertence ao conjunto B. Um cuidado que a gente deve ter é que, no cotidiano, a gente costuma usar, né, esse conectivo ou, né, como sendo, né, excludente, né, ou seja, ou ele pertence a A ou ele pertence a B. Nesse caso aqui, né, na verdade, esse elemento ele pode pertencer aos dois conjuntos, né? Porque se ele pertence aos dois conjuntos, da mesma forma, ele pertence a A ou ele pertence a B. Tá? Não há essa exclusão nessa situação, diferentemente de como a gente fala no dia a dia, certo? Então, o conjunto A união B é esse conjunto definido dessa forma. Bom, o conjunto A interseção B, né, que a gente usa esse símbolo aqui, né, isso aqui significa A interseção B. Esse conjunto A interseção B é o conjunto formado por todos os elementos tais que esse elemento pertence a A e, então o Vzinho de cabeça para baixo significa E, então ele pertence a A e pertence a B. Então, nesse caso, eu estou pegando todos os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, aqui, de fato, se eu tenho um elemento que pertence a A e não pertence a B, então ele não estará na interseção. Analogamente, se eu tenho um elemento que pertence apenas ao conjunto B e não pertence ao conjunto A, então ele também não estará na interseção, certo? Porque aqui, para pertencer à interseção dos dois, ele tem que pertencer simultaneamente aos dois conjuntos. Perfeito? Diferentemente daqui. Aqui eu posso ter um elemento que pertence a B e não pertence a A. Ele vai pertencer à união. E da mesma forma, eu posso ter um elemento que pertence a A e não pertence a B. Ele vai continuar pertencendo à união também. Certo? Então, está aqui a definição da união de dois conjuntos, da interseção de dois conjuntos. Bom, vamos ver agora a definição da diferença entre dois conjuntos. Então, eu tenho aqui o conjunto A menos B, que também pode ser denotado dessa forma. A diferença, né, A menos B, é formado por todos os elementos tais que esse elemento pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, o conjunto A menos B ele é formado por todos os elementos que estão em A e não estão em B, certo? Então, por exemplo, se há uma interseção entre esses dois conjuntos, então esses elementos da interseção não vão estar na diferença. Por quê? Porque os elementos da interseção pertencem ao conjunto B também. Certo? Então, essa é a diferença entre os dois conjuntos. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, considera aqui o conjunto A, formado pelos elementos 7, 8 e 9, e considera aqui o conjunto B, formado pelos elementos 10 e 11. Tá? Bom, quem é que vai ser a união? Então, na união, eu tenho todos os elementos que ou pertencem a A ou pertencem a B, podendo pertencer aos dois simultaneamente ou não. Então,
Quais são os elementos de A? Os elementos de A são 7, 8 e 9. Quais são os elementos de B? 10 e 11. Então, não há repetição aqui, não preciso me preocupar. Então, repare que todos os elementos que eu tenho aqui, ou ele pertence a A, ou ele pertence a B. Tá certo? Bom, e a interseção desses dois? Bom, a interseção de dois conjuntos são os elementos que pertencem simultaneamente, ao mesmo tempo, aos dois conjuntos. Existe algum elemento aqui que pertence ao mesmo tempo a esses dois conjuntos? De fato, não. O 7 não pertence a B, o 8 não pertence a B, o 9 não pertence a B. Da mesma maneira, o 10 não pertence a A e o 11 também não pertence a A. Então, dessa forma, essa interseção aqui, né, ela não possui elementos. E aí já vimos em aulas anteriores que quando dois conjuntos não possuem elementos, é porque esse conjunto ele é o conjunto o quê? Ele é o conjunto vazio. A gente pode denotar dessa forma. Tá certo? Beleza? Bom, e aqui, quem é que vai ser o conjunto A menos B? Como todos os elementos de A não pertencem a B, então o conjunto A menos B vai ser o próprio conjunto A. Certo? E de maneira análoga, o conjunto B menos A seria o próprio conjunto B, porque todos os elementos de B também não pertencem a A. Tá? Então aqui temos o exemplo. Repare que no nosso exemplo, a interseção desses dois conjuntos é vazia. Quando isso acontece, então dá dois conjuntos quaisquer, não no caso do nosso exemplo. Então vou ficar aqui. Quando eu tenho dois conjuntos x e y, em que a interseção desses conjuntos é vazia, a gente diz que esses dois conjuntos, eles são disjuntos. Certo? Então, dois conjuntos disjuntos significa o quê? Significa que a interseção desses dois conjuntos é vazia. Tá? Então, aproveitando aí o gancho do nosso exemplo. Tá? Vamos ver agora outros dois exemplos. Então, aqui, na nossa letra B, a gente tem o quê? A gente tem o conjunto C, formado pelos elementos 7, 8, 9 e 10, certo? E temos o conjunto D, formado pelos elementos 9, 10, 11 e 13. Tá. Então, qual vai ser a união dos dois? Bom, então, eu tenho que pegar todos os elementos que ou pertencem a C ou pertencem a D. Então, quais são os elementos de C? 7, 8, 9, 10. Certo? Agora, olha para os elementos de D. Bom, o 9 já está aqui, não preciso escrever de novo. O 10 já está aqui também, não preciso escrever de novo. Mas o 11 não pertence a C, mas ele vai pertencer à união. Certo? O 13 não pertence a C, mas ele vai pertencer à união. Então, repare que no nosso conjunto aqui, o que eu tenho? Eu tenho todos os elementos em que cada um desses elementos pertence a C ou pertence a D, podendo pertencer aos dois simultaneamente, não há problema. Certo? Então, aqui está a união desses dois conjuntos. Tá, bom, e quem vai ser a interseção, né? A interseção são os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, olhando para o conjunto C, olhando para o conjunto D, o que nós temos? O 7 pertence ao C? Não. O 8 pertence ao C? Também não. Mas o 9 pertence. O 9 está nos dois conjuntos. Da mesma forma, o 10 também. Certo? O 11 não pertence ao C e o 13 não pertence ao C. De fato, os únicos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos são os elementos 9 e 10. Então, a nossa interseção aqui serão apenas esses dois elementos. Ok? Tá, quem é o conjunto C menos D? São todos os elementos que pertencem a C e não pertencem a D. Então, olhando para o conjunto C, quais são os elementos que pertencem a C e não pertencem a D? Esses dois caras. Né? Então, são aqueles que não estão na interseção.
Então, o conjunto C menos D é formado pelos elementos 7 e 8. Certo? Da mesma forma, o que nós temos? Quem é o conjunto D menos C? São todos elementos que pertencem a D e não pertencem a C. Então, olhando para cá, o que nós temos? Quem pertence a D e não pertence a C são os elementos 11 e 13. Então, está aqui. Ok? Então, está aqui o conjunto D menos C. E agora aqui, na nossa letra C, a gente tem o conjunto E, formado pelos elementos 4, 5, 6, e a gente tem o conjunto F, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Bom, então vamos olhar aqui para a união dos dois. Então, pega os elementos de E. Certamente estarão na união. Agora olha para F. O 2 pertence a E? Não, então ele entra aqui. O 3 pertence a E? Também não, então ele também entra aqui. Certo? O 4 eu já escrevi, o 5 eu já escrevi, o 6 eu já escrevi. O 7 não está aqui, mas ele vai estar na união. Certo? Então, repare que tanto faz a ordem com que a gente escreve os elementos aqui. Certo? O importante são os elementos e não a ordem com que a gente os coloca. Então, de fato, esse conjunto aqui é a união entre esses dois. Perfeito? Beleza? Bom, e quem é que vai ser a interseção? A interseção serão todos aqueles elementos que pertencem simultaneamente aos dois. Como a gente pode perceber aqui, o 4, o 5 e o 6 estão nos dois. Ou seja, então, a interseção entre esses dois conjuntos é formada por 4, 5 e 6, que é o próprio conjunto E. Então, a interseção F é o próprio conjunto E. Certo? Quem é E menos F? E menos F são todos os elementos que estão em E e não estão em F. Logo, nenhum. Então, aqui é vazio. Quem é F menos E? São todos os elementos que estão em F e não estão em E. Então, os elementos que estão em F e não estão em E são 2, 3 e 7. Certo? E uma pequena observação, né? Nesse exemplo, repare que a interseção entre esses dois conjuntos deu o próprio conjunto E. Certo? Então, se a gente tem o seguinte, né, pegando dois conjuntos em geral, né, se a gente tem que x interseção y é o próprio x, isso nos dá, e vale a volta também, que o conjunto x é um subconjunto de y. Então, isso daqui é verdade sempre. Certo? Então, se você tem a interseção dos dois sendo um dos caras, esse cara aqui está contido nesse. Certo? Beleza? Bom, então, falamos aí sobre união, interseção e diferença entre dois conjuntos, né, com algumas observações, dados alguns exemplos. Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.